Durante o regime político vivido na Europa entre os séculos V e XV, conhecido como feudalismo, os senhores feudais permitiam que os servos vivessem em suas terras, tendo que pagar com parte da sua produção agrícola. Neste período, em que a principal forma de trabalho era o trabalho urbano, os camponeses usavam fenômenos naturais como forma de marcar o tempo. Sendo assim, o trabalho se iniciava ao nascer do sol. Nessa relação de senhor feudal e servo, o senhor feudal oferecia as terras e segurança, enquanto o servo fornecia sua mão de obra para cuidar das terras e no final da colheita entregava o excedente da mesma para o senhor feudal. Essa relação teria sérios problemas mais à frente, pois os senhores feudais teriam necessidade de maiores rendimentos e por isso começaram a intensificar a cobrança e a exploração de seus servos. Isso gerou grande revolta, fazendo com que parte dos servos migrassem para as cidades. A partir do século XI, com o renascimento urbano, novas atividades comerciais surgiram, como o artesanato, fator que movimentou a economia e favoreceu o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. E durante esse período, o feudalismo começou a entrar em crise e enfraquecer. Entre outros fatores para o declínio feudal, além da intensificação comercial, estava o fenômeno conhecido como êxodo rural, em que as pessoas fugiam dos feudos para as cidades em busca de melhores condições. Outro fator também foi a peste negra, que ao longo do século XIV matou cerca de 1/3 da população europeia, além da exploração do trabalho pelos senhores feudais, que levaram às revoltas dos servos. Todos esses fatores contribuíram para que um novo sistema econômico fosse desenvolvido, o capitalismo. Em alguns estudiosos, como Maurice Dobb, acreditam que durante esse período de transição do feudalismo para o capitalismo, os dois modelos coexistiram durante algum tempo, até a consolidação do capitalismo com a Revolução Industrial promovida pelos burgueses. Quando o tempo começou a ser visto como algo produtivo, algo lucrativo, esteve a necessidade de ser marcado com maior rigor. E com isso temos o relógio, que deu um maior controle e rigorosidade aos trabalhadores. Aos poucos, os trabalhadores foram se revoltando contra esse tipo de vida, já que estavam acostumados a uma vida diferente. Uma das mudanças foi com relação ao tempo, que antes era marcado de uma forma natural, diferente do tempo cronometrado. O período de transição é marcado por alguns fenômenos: a formação do capital mercantil, a expansão ultramarina e comercial, o mercantilismo integrado na sociedade, iniciam-se as colonizações, temos um Estado nacional absolutista e uma sociedade estamental. É muito importante ressaltar que nesse período houveram momentos de avanço e também de retrocesso econômico, que ocorreram tanto nos campos quanto nas cidades. Com a grande crise, o feudalismo, que não estava tão bem, foi perdendo mais ainda suas forças. No final de tudo, podemos concluir que o feudalismo e a origem do capitalismo foram, em grande parte, dois fenômenos históricos independentes, apesar de se desenrolarem simultaneamente. Após a crise no campo, as revoltas camponesas pela exploração e a peste negra, a economia feudal estava enfraquecida. A industrialização das cidades teve grande influência da Revolução Inglesa, e com as indústrias, o capitalismo passa a ser mais imperativo e complexo, gerando grande divisão de trabalho na cidade e o aumento do grande fluxo da massa de operários.